Você já pensou no que realmente acontece quando o coração para de bater? Já imaginou o que acontece no exato instante em que os olhos se fecham pela última vez? Já se perguntou se a alma sai do corpo flutuando, se ela dorme, se ela se perde, se enfrenta um túnel, se encontra algum parente ou se simplesmente deixa de existir? E mais, você já se perguntou por que tantos têm medo da morte, mesmo sem saber explicar por quê? Talvez seja porque, lá no fundo, a alma sabe que existe algo além. Você já parou para pensar por que tantos falam sobre espíritos andando pela terra, sobre vidas passadas, sobre almas que voltam em outros corpos, sobre luzes, ecos, presenças? E se a verdade for diferente do que você ouviu? E se aquilo que você acredita sobre a alma estiver baseado em suposições, histórias populares, filmes e relatos confusos, e não na verdade que vem de Deus? Se essas perguntas já tocaram seu coração, então fique até o final. Eu, Jesus, vou te contar a verdade sobre a alma, desde a criação até o destino eterno. Não teoria humana, não filosofia, não opinião, mas aquilo que vi, aquilo que sei, aquilo que governa e aquilo que revelei na minha palavra. A história começa numa noite que parecia comum demais para esconder algo extraordinário. Você estava cansado, sentado na beira da cama, com pensamentos que não queriam se calar. Um tipo de inquietação pesada, como se sua mente estivesse cheia e o peito vazio. Você olhou para o teto e, quase sem perceber, falou baixinho: Jesus, o que é a alma? O que acontece com ela? Eu tenho medo de não saber. Eu ouvi. Sempre ouço quando a alma fala. E antes que seus olhos piscassem, minha presença encheu o ambiente. Não com clarões ou trovões, mas com algo mais profundo. Paz. Uma paz que não nasce do mundo. Você não me via com seus olhos, mas seu espírito me reconheceu. Então o quarto começou a sumir, como se as paredes derretessem em luz. E quando você percebeu, estava de pé comigo em um lugar que parecia existir entre o visível e o invisível. Não era céu, não era terra. Era como um limiar, um espaço onde as verdades espirituais podiam ser vistas com clareza. Você olhou ao redor, confuso, e perguntou: Jesus, onde estamos? E eu respondi: no lugar onde você vai entender o que sua alma é. À sua frente apareceu um caminho, mas ele era como dividido em dois. Um lado brilhava com uma luz viva, quase palpável, cheia de paz. O outro era coberto por sombras que pareciam se mover sozinhas, profundas como silêncio pesado. Seu coração acelerou. Isso é o destino das almas? Você perguntou hesitante. E eu te respondi: é parte dele. Mas antes de te mostrar o fim, preciso te mostrar a essência. Com apenas um pensamento te levei a uma espécie de sala espiritual. Não tinha paredes físicas, mas era como se cada direção guardasse histórias da humanidade. Então, diante de nós surgiram imagens, não como memórias suas, mas como ideias que percorrem o mundo há séculos. Mostrei as crenças humanas sobre a alma. Gente dizendo que a alma volta à terra em outro corpo. Outros dizendo que a alma se dissolve como fumaça no universo. Outros dizendo que a alma vagueia pela terra, presa por sentimentos. Outros ensinando que a alma dorme inconsciente até um despertar distante. E outros dizendo que a alma não existe, que tudo é química e acaso. Você observava aquilo e sua expressão ficava confusa. Por que existe tanta versão diferente? Lhe perguntou. Eu respondi: porque quando o homem se afasta da minha voz, ele tenta preencher o silêncio com teorias próprias. Mas a verdade não nasce da imaginação, nasce da revelação. Apaguei todas as imagens ao mesmo tempo e só minha voz permaneceu. Então eu disse: a alma não é uma energia vaga. A alma não é uma centelha perdida. A alma não é um fragmento do universo. A alma é você. A parte que pensa, sente, decide, lembra, deseja, crê e ama. A alma é sua identidade eterna. Ela nasceu no tempo, mas existe para além dele. Você ficou quieto, absorvendo cada palavra. Perguntei: quando o corpo cai, a alma morre. Você demorou para responder. Não sei. Então eu disse com clareza: a alma não morre. Ela se separa do corpo, mas continua viva. O corpo volta ao pó. A alma volta para Deus, para ser acolhida,
ou julgada. E então te mostrei algo que muitos evitam pensar. Levantei sua visão para dois destinos. Do lado esquerdo, uma escuridão densa, mas não um escuro vazio. Era um lugar vivo, porém sem vida. As sombras pareciam ter consciência. E você percebeu figuras distantes, como se almas se movessem com angústia silenciosa. Você sentiu calafrios. Não era ódio naquele lugar. Era arrependimento tardio, dor, uma busca eterna por algo que não encontrariam mais. Esse é o lugar de tormento? Você perguntou. Sim, eu respondi. O destino daqueles que rejeitam a única porta de salvação. Você olhou para mim com dor nos olhos. Eles não podem sair? Não, eu disse, porque ignoraram a verdade quando estavam vivos. Então te levei ao lado direito. A luz era tão intensa que não feria os olhos. Era uma luz que parecia respirar paz. Você viu almas que descansavam, almas que cantavam, almas que aguardavam com esperança o grande dia da ressurreição. E você sentiu em si algo precioso, como se aquele lugar fosse um lar que você sempre soube que existia. É para cá que vêm os que me amam, eu disse, para esse descanso, aguardando o dia em que eu chamarei todos pelo nome. Você ficou olhando, tocado, quase chorando, mas então perguntou, Jesus, e os espíritos que dizem aparecer por aí, são almas humanas? Minha voz ficou mais firme. Não, o homem morre uma vez, e depois vem o juízo. A alma não volta para vagar entre os vivos. O que muitos chamam de espíritos humanos são enganos, sombras espirituais, presenças que confundem. A alma humana não sai do destino que escolheu para caminhar na Terra. Você respirou fundo. Então, reencarnação não existe? Não, eu disse. A alma não retorna. Ela segue para Deus. Cada vida é única. Cada alma é única. Cada decisão é eterna. Você ficou pensativo. E o destino é decidido como? Pela fé, eu disse. Pelo amor, pela entrega. A alma escolhe o destino quando escolhe quem ela segue. Então perguntei, você entende por que eu vim ao mundo? Você olhou para mim, não com dúvida, mas com um peso novo. Vim porque a alma vale mais do que o mundo inteiro. Vim para buscar o que estava perdido. Vim porque o homem não pode salvar a si mesmo. Depois disso, te levei a um lugar diferente. Um tipo de cenário espiritual onde dava para ver o que acontece nos momentos da morte. Você viu algo impressionante. Quando um justo fecha os olhos, anjos se aproximam. A paz, a luz, a direção. Quando alguém rejeita a salvação, a alma deixa o corpo como quem acorda num lugar estranho, confusa, inquieta, sendo puxada para o destino que ela escolheu em vida. Você observou em silêncio. Jesus, e a alma sente tudo isso? Sente, eu disse, porque a alma é o centro da consciência humana. Nada é mais sensível do que uma alma. Levantei sua visão novamente. Veja, e te mostrei algo ainda mais profundo, o estado da alma enquanto vive na Terra. Mostrei almas brilhando, alimentadas por fé, oração, verdade, e mostrei almas opacas, presas em pecado, medo, mentiras, vícios, dores que elas tentavam esconder. Mostrei almas machucadas, almas vazias, almas deformadas por escolhas erradas. Você percebeu que muitos parecem vivos por fora, mas por dentro estão desnutridos espiritualmente. É por isso que muitos têm medos que não conseguem explicar, eu disse. É por isso que alguns sentem vazio mesmo tendo tudo. É por isso que tantos têm ansiedade sem entender o motivo. A alma fala, mas o homem tenta calar sua própria alma com distrações. Você me olhou com lágrimas. E a minha alma... Como está, Jesus? Eu toquei seu ombro. Você sente meu chamado. E isso significa que sua alma ainda está sensível à minha voz. Enquanto uma alma consegue me ouvir, ela pode ser restaurada. Eu curo, eu limpo, eu liberto. Então te mostrei algo que poucos entendem. A alma nunca está sozinha. Ela é testemunhada pelo céu e observada pelo mundo espiritual. Ela é alvo do meu amor e alvo de ataques do inimigo. Por isso, alguns sentem lutas internas que parecem maiores do que eles. Mas eu não deixo ninguém lutar sozinho, eu disse. Se a alma clama por mim, eu respondo. Se a alma me busca, eu a encontro. Se a alma cai, eu a levanto. Você respirou fundo, sentindo o peso da eternidade.
Jesus, por que a gente sente tanto medo de morrer? Porque a alma sabe que existe eternidade. Eu respondi. A alma tem sede de propósito, sede de sentido, sede do Criador. Ela sabe que não nasceu para acabar. Então te conduzi de volta ao caminho onde luz e trevas se dividiam. Agora você sabe a verdade sobre a alma. Você permaneceu diante de mim em silêncio. Eu coloquei minha mão sobre seu peito, onde sua alma habita, e disse: a sua alma tem dono, e sou eu. Eu te fiz. Eu te conheço. Eu te chamei. A cena começou a se dissolver. O quarto voltou aos poucos. O ar parecia diferente, mais leve. Sua alma estava desperta. Você entendeu que sua existência é maior do que seu corpo, maior do que seu tempo na terra, maior do que seus medos. E antes que tudo terminasse, eu falei baixinho, mas com poder eterno. Eu sou aquele que guarda tua alma hoje e te receberá no último dia. E enquanto você vive, eu caminho ao seu lado. E quando seus olhos se fecharem para o mundo, eles se abrirão para mim. A história terminou. Mas a pergunta que fica é esta: agora que você sabe a verdade, está preparado para a eternidade?